E aí, pessoal, o que vocês estão achando do conteúdo? Espero que vocês estejam gostando. Por aqui a gente fez com todo carinho e tem muito palestrante bom por aqui. Espero que vocês aproveitem. Queria lembrar, a gente não pode esquecer que existe o RH Play, que é uma plataforma de conteúdos focado no desenvolvimento técnico e comportamental do profissional de RH. E depois, se você quiser continuar assistindo as palestras do RH Summit, se você não conseguir assistir todas, você consegue assistir pela plataforma. Ela fica lá por um bom tempo e você consegue fazer isso por lá. Tá? Espero que vocês gostem e até a próxima. Hoje, os colaboradores das empresas querem cada vez mais benefícios flexíveis. Alguns querem academia, mobilidade, outros cultura, livros, cinema e muito mais. Só que para isso, quem precisa se desdobrar para entregar o que querem é o RH. A questão é que nem sempre o RH consegue gerir tudo isso, o que resulta em diversos problemas. Para resolver esses problemas, nasceu a Flash, uma empresa de benefícios que realmente pensa em você. Retenha seus talentos e venha para a Flash. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do RH Summit. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou cofundadora e head do projeto do RH Play, que é um hub de conteúdos que tem como objetivo desenvolver você, profissional de RH, para o mercado digital. Bom, a gente vai conversar um pouquinho com a Andréia, a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Andréia, se apresenta para a gente, por favor. Oi, tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a Andréa Schwartz, eu trabalho com inclusão e diversidade há mais de 20 anos, porque aconteceu na minha vida. Eu, há 21 anos atrás, fiquei na cadeira de rodas, e aí eu comecei a perceber que o país ele estava inacessível, inadequado para as minhas novas necessidades, que eram de locomoção. E eu comecei a mergulhar nesse mundo de acessibilidade das pessoas com deficiência, entender quantos eram, de que forma essas pessoas elas tinham seus direitos e deveres dentro da nossa sociedade. Eu me apaixonei pelo assunto. E aí eu comecei a me dedicar muito para trabalhar com diversidade e inclusão. Meu primeiro grande projeto foi um guia da cidade de São Paulo, que mapeou todos os estabelecimentos e serviços que a cidade de São Paulo oferecia para a pessoa com deficiência. E esse guia ele foi um grande marco, porque ele foi muito disruptivo na época. A gente está falando de 1999, onde essas questões de diversidade e inclusão ainda estavam muito esquecidas, né? As pessoas com deficiência elas estavam, em sua maioria, elas eram invisíveis, em situação de vulnerabilidade. Então, quando eu lancei o guia, eu comecei a colocar essas pessoas sobre um novo olhar, um olhar do consumidor com deficiência, um olhar do empregado com deficiência, uma série de questões que as pessoas, enfim, não imaginavam e não tinham parado para pensar. Esse público também consumia e esse público também poderia ser produtivo. Aí, a partir daí, a gente abriu a Igual é uma consultoria com foco de auxiliar as empresas na empregabilidade de pessoas com deficiência. Então, a gente faz tanta parte de recrutamento e seleção, então a gente já incluiu mais de 20 mil pessoas em 800 grandes empresas. A gente também faz muita palestra, porque a gente sabe que essa inclusão, para ser sustentável, ela tem que estar ligada com uma questão cultural dentro da empresa. A gente fala muito de estereótipos, de rótulos, quando a gente está trabalhando com diversidade e inclusão. O quanto a gente é enviesado
com esses assuntos, porque o simples fato que a gente não conviveu. Perfeito, Andréia. Obrigada aí pela sua participação e apresentação. Queria começar dizendo que no RH Summit esse ano a gente está na quarta edição, né? E a gente trouxe a diversidade da discussão. Não teria tão processo como a gente está fazendo esse ano. A gente começou a tatear esse assunto, né? E aí eu particularmente conhecia muito pouco dessa realidade, das práticas, né? Empaticamente falando, me coloquei nas histórias que eu ouvi. E o que eu pude perceber pelo lado das empresas é que a gente não está muito preparado para lidar com isso, né? A gente não falava muito disso, a gente não está preparado para falar com isso, sobre isso. E hoje, quando a gente fala, a gente ainda fala muito sobre o ponto de vista de lucro, né, de performance, porque times diversos performam mais, e não pelo que é, de fato, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua percepção de como você percebe a empresas estão trazendo a diversidade e inclusão para dentro de casa, né? Na verdade, essa é uma grande virada de chave, né? Quando a gente pensa em diversidade e inclusão como estratégico para o negócio. Porque até então a gente lidou com essa temática de uma forma ainda tímida, de uma forma muitas vezes, principalmente com a inclusão da pessoa com deficiência, assistencialista, e muito ligada à cota legal da empresa, né? Então, eu contrato porque eu sou obrigado, e quando eu analiso os indicadores das 500 maiores empresas do país, eu vejo que a gente fez esse grande movimento, as empresas, contratou, mas deixou essas pessoas na base da pirâmide, porque ainda está muito ligado ao cumprimento da legislação e ainda muito enviesado, porque eu acredito, né, muitas vezes com fatos não palpáveis e não com indicadores nem existentes, essas pessoas, elas muitas vezes não conseguem assumir cargos maiores. Então, onde estão essas pessoas? Na base da pirâmide. Então, muitas empresas falam, a gente tem diversidade, mas quando a gente vai analisar os números, onde estão essas pessoas? Nos cargos mais básicos, mais operacionais, nos cargos que não são muito estratégicos. Então, a grande mudança de chave é quando eu contrato pessoas plurais, porque é estratégico para o meu negócio, porque está ligado diretamente com inovação, né? Eu não consigo inovar se não tiver representantes na minha equipe de pessoas que pensam diferentes, que têm histórias de vidas diferentes e que trazem um contexto que possa realmente agregar valor à equipe. Então, quando eu associo diversidade com inovação, diretamente vai estar ligado com o lucro. Então, a gente não está falando mais de projetos de responsabilidade social. A gente está falando de um projeto de impacto social, que é completamente diferente. Porque quando eu penso assim, todo mundo ganha. Porque quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Então, não é só bom para a Andréia, que eu sou cadeirante, estar inserida na sociedade, na empresa. É bom para a empresa e para a sociedade, que eu também faça parte. Então, esse convívio, ele é bilateral. Todo mundo, na verdade, tem que fazer a sua parte e tem que ter a oportunidade, né, de ter o acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso às questões básicas de qualquer cidadão. Porque a partir do momento que eu tenho os meus direitos, a lei de cotas ela é um direito meu, conquistar, dar uma ação afirmativa, eu também tenho que entender quais são os meus deveres. E dentro de uma organização, os meus deveres também é me desenvolver, me empenhar, entregar o trabalho, ter metas para bater, porque a gente... Qual é o grande lance? É enxergar além da minha deficiência. Porque enquanto as empresas, as pessoas, acharem que essa é a minha única característica, a gente tem uma questão. Então, eu costumo falar, tem uma frase minha que fala, o desafio é enxergar além da minha deficiência, enxergar a Andréia mesmo. Porque a Andréia ela é composta por várias características. Essa não é a minha única característica. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho a minha história de vida, eu tenho a minha cultura, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha orientação sexual, eu tenho uma série de questões que compõem a Andréia como um indivíduo único. Mas que parece que para a sociedade a minha única característica é a cadeira de rodas. E com isso a gente rotula. E quando a gente rotula, a gente cria um estereótipo e coloca essas pessoas dentro de caixas. E essas caixas, né, principalmente das pessoas com deficiência, a famosa caixa do PCD, ela é muito limitante. Porque ela é tão limitante que dentro da empresa parece que eu só posso chegar até um certo grau de encarreiramento, de mobilidade interna. Por quê? Porque a gente não consegue desassociar a deficiência e o potencial da pessoa.
Legal, muito bem. Você comentou a questão dos vieses, né? Que acaba que a gente traz isso muito para o nosso dia a dia. O que você acha que de fato a gente carrega e acaba prejudicando essa relação inclusão no dia a dia de trabalho? Então, todo mundo, de certa forma, é enviesado. Eu sou, você é, né? Agora, a grande diferença e a grande oportunidade é quando a gente entende os nossos vieses, aceita eles. Então, eu sou preconceituoso em determinados assuntos porque muitas vezes me faltou oportunidade de conviver, de saber mais, enfim, ou eu fui sendo imputado de determinadas informações ao longo da minha história de vida. Então, desde a minha formação, né, escolar, até a forma que a mídia trabalha esses grupos minorizados, né? Então, por exemplo, eu saí numa matéria numa revista que colocava Andréia vive apesar de sua deficiência, né? Começava a matéria com essa frase. Olha como teria sido diferente se começasse assim: Andréia vive com a sua deficiência. Porque a comunicação ela pode estar ou embasada no preconceito ou na empatia. Então, como a gente também escreve, como a gente também verbaliza, muitas vezes a gente está sendo preconceituoso. E como é que eu mudo isso? Como é que eu deixo de ser enviesado de determinados assuntos? Reconhecendo. Esse é o primeiro passo. Porque enquanto eu lutar contra, eu não sou preconceituoso, eu convivo com todos os tipos de pessoas, com pessoas plurais, enfim, sou super aberto, mas aí quando a gente vai ver certas atitudes, mostra que a gente está enviesado. Então, quando a gente reconhece isso, a gente consegue fazer uma ação contra isso, né? Uma ação a favor de um pensamento diferenciado. E muitas vezes passa por buscar informação sobre esse determinado assunto. Perfeito. Ainda dentro dessa linha dos vieses, porque eu acho que, na minha percepção, eu fui RH um dia, né? E aí eu fico pensando como a gente consegue ajudar as pessoas de RH a trazer uma cultura que entende de fato diversidade e inclusão. Como que você acha que as empresas conseguem ajudar as pessoas para irem além de conviver com as práticas da empresa, né? Mas de fato quebrar todos esses vieses e conviver, entender empaticamente, participar de tudo isso. Isso é uma mudança estrutural dentro da empresa, que começa desde a alta liderança, né? Onde a gente tem aí um grupo, né, nas 500 maiores empresas formados na liderança, formados por homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros e sem deficiência, né? Então, esse grupo, na corrida do privilégio, saiu na frente. Então, trabalhar essa liderança para que eles entendam que o tamanho do privilégio deles é o tamanho da responsabilidade. Então, acho que passa pelo primeiro ponto por essas questões. Depois, a gente revisitar todo o nosso processo seletivo, porque a gente pode, sim, incentivar que, através do nosso processo seletivo, pessoas plurais sejam apresentadas para gestores, sejam apresentadas para cargos mais estratégicos. Então, a gente pode trabalhar o employer branding para que a gente atraia talentos plurais. Porque, por enquanto, as vagas que a gente tem hoje no mercado são vagas da base da pirâmide. Eu trabalho na Igual 200 vagas por mês. 90% dessas vagas são para cargos poucos estratégicos. Porque eu ainda contrato em função da deficiência, eu ainda não consigo enxergar que essa pessoa pode e deve assumir cargos melhores. Porque eu sou tão enviesado que eu não dou nem a oportunidade de buscar. Então, quando eu anuncio minhas vagas, principalmente para pessoas com deficiência, eu coloco vaga para PCDs. Então, eu já estou rotulando, inclusive, o tipo de vaga, né? Então, o que a gente tem que entender é que a gente pode mudar alta liderança, a gente pode mudar, revisitar nosso processo seletivo, para que ao longo do tempo eu esteja representada na liderança, uma pessoa com deficiência. Porque isso não vai ser do dia para a noite, mas precisa começar a dar o start de um ponto. Legal, muito bem. Especificamente sobre pessoas com deficiência, né? Assim, ainda falando sobre diversidade na edição anterior, a gente fala muito sobre mulheres, sobre questões raciais, sobre questões de orientação sexual, LGBTs e etc. Mas a gente não falou das questões com deficiência e acho que quando as empresas conversam sobre isso, a gente está com uma lente ainda muito reduzida, pensando nas questões das cotas, né? A gente traz em função disso e trata as pessoas nessa lente reduzida, né? Como que você percebe essas questões
jovens dentro da empresa, como que a gente consegue tratar isso de uma maneira diferente e como que, se a gente tem alguma pesquisa que fala com relação à inclusão dessas pessoas dentro do contexto. Olha, a gente tem 3 principais indicadores da empregabilidade de pessoas com deficiência no país, né? Quando eu analiso o primeiro deles, eu vejo que um é consequência do outro, né? Então, o primeiro é que 80% das empresas ainda contratam só por questão de cota, tá? Então, essa é uma pesquisa que a gente fez junto com a BRH. 80% contrato em função de cota, então elas encaram isso como um custo. E aí vem esse indicador que já que é um custo, onde me custa menos nas vagas da base da pirâmide. E um terceiro indicador, que talvez seja o mais grave de todos, é que eu ainda contrato pelo tipo de deficiência. O que significa isso? Eu ainda contrato pelo tipo de acessibilidade que eu tenho na empresa. Então, quando eu abro uma vaga, eu já excluo um monte de gente, de pessoas que podem ter o perfil da vaga que eu estou buscando, mas eu limito demais em função da minha acessibilidade física e tecnológica, que muitas vezes não tem. Então, eu acabo buscando o profissional pelo tipo de deficiência. Isso é um grande erro, porque muitas vezes a Andréia é inserida numa vaga que eu não tenho a menor qualificação para desempenhar, e quando o gestor se depara com isso, ele acaba rotulando que todas as pessoas com deficiência não são qualificadas para determinadas funções. Então, quando a gente analisa esses indicadores e pensa num plano estratégico, num programa de inclusão, para que a gente consiga formatar um programa que seja sustentável e um programa que preze pela qualidade dessa empregabilidade. Porque eu ainda recebo relatos, né, dos meus seguidores dizendo que eles são contratados e muitas vezes eles não têm nem computador, não têm o software de leitura de texto, eles são contratados só para fazer um número, para que esse número seja apresentável numa fiscalização. Então, eu acho que a grande sacada é a gente repensar como é que a gente tem feito isso. Como é que a gente entregou essas 400 mil pessoas, né, de acordo com a RAIS, ao longo desse tempo. E por que eu tenho um indicador tão forte que a carreira da pessoa com deficiência ela é horizontal? Por mais que o meu banco de dados eu acompanhei ao longo desses 20 anos, que meu banco ele não ficou estático, ele se qualificou também. Só que as vagas ficaram estáticas, a qualidade das vagas ficaram estáticas. E eu lembro que eu fiz um post no LinkedIn que bateu quase 3 milhões de views, que foi um post que eu falo do meu salto alto, né? Porque a Andréia, ela é uma mulher real, né? Eu não posso falar que a Andréia, ela é só a cadeira de rodas ou só a deficiência dela. Eu sou como qualquer mulher, então eu gosto também, eu tenho meu lifestyle, eu gosto também de me arrumar, de me produzir. E naquele post do LinkedIn eu falei porque que me incomoda que as pessoas perguntam para mim por que eu uso salto. Esse post ele bateu 3 milhões de views quase. Por quê? Por que chamou tanta atenção? Né? Um simples post de um salto alto. E aí eu lendo os comentários, refletindo sobre isso, eu começo a perceber que o salto ele é um símbolo de empoderamento feminino. E quando eu olho uma pessoa com deficiência com esse salto, parece que as informações não se conversam. Porque eu ainda acho que pessoas com deficiência elas estão dentro daquelas caixas que eu falei no começo da nossa conversa. Então, como é que uma pessoa com deficiência pode ser empoderada? Como é que ela pode ser protagonista da sua própria história? Então, eu não acredito nisso, porque isso não são informações que eu construí ao longo da minha história de vida com relação a determinados grupos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar os nossos vieses, a gente tem que repensar e sacar que rótulos foram feitos para produtos e não para as pessoas, né? Então, eu lembro que, enfim, quando eu engravidei também, era uma questão super forte, porque eu andava na rua com aquele barrigão, as pessoas achavam que eu estava com gravidez de risco. E quando eu falava, não, é porque eu sou cadeirante mesmo. Ah, é? Ficavam surpresas, né, com relação a essa temática. Então, a gente ainda tem que conversar muito sobre o assunto. Por isso que eu acho que eu me exponho tanto, porque o que eu quero, a minha missão de vida, né, o meu propósito de vida está muito ligado a tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade. Porque a partir do momento que eu mostro para a sociedade que eu não aceito rótulos, né, que eu realmente coloco posts disruptivos, posts onde eu me coloco, né, numa situação
numa posição que eu quero e posso ser protagonista da minha própria história, a gente começa a repensar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios vieses. Perfeito, André. Você falou sobre conversar muito, né? Você acha que esse é o caminho para as empresas errarem menos? Né? Trazer as pessoas plurais, né? Como você bem colocou aí, eu acho que é uma boa forma da gente trazer isso para dentro da conversa, né? Conversar mais, entender mais, né? Entender o contexto para então errar menos. Eu acho que qualquer tipo de relacionamento a gente aprende convivendo, né? Não tem jeito, né? Não tem outra forma. A gente pode fazer 10 mil palestras, a gente pode ler sobre o assunto, se informar, isso é importante, claro que é. Mas eu acho que o mais importante é quando a gente dá a oportunidade de conviver e de escutar os impactados, porque a partir do momento que eu tiro, né, a possibilidade de escutar as pessoas, né, tem até um lema da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência que fala Nothing about us without us, né? Nada sobre nós sem nós. Então, eu preciso escutar a voz dos impactados para fazer ações, né, necessárias para que eles sejam melhores incluídos dentro da empresa. Então, a gente tem que realmente trazer essas pessoas como atores principais e tem que ter representatividade. Eu não acredito nesse processo sem a gente falar e escutar de uma pessoa com deficiência o que é bom para ela. Porque muitas vezes a gente vê, inclusive em restaurantes, quando eu vou com meu marido, o garçom pergunta para ele o que ele quer beber e o que eu quero beber. Por que a gente subestima? Porque o preconceito ligado às pessoas com deficiência está muito ligado ao capacitismo. Né? Mais uma vez, eu só enxergo a limitação que é mais visível. Né? Então, eu só enxergo a deficiência da Andréia. Perfeito, muito bem. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse a tua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e tentando associar um pouco por onde elas podem começar, né? Vamos pensar que eu particularmente entendo que a maioria das empresas que a gente tem hoje aqui no Brasil não estão ainda tão preparadas para falar sobre diversidade e inclusão, para trazer bons exemplos ou que tenham boas práticas. Obviamente a gente tem boas histórias, mas não é, infelizmente, a maioria das empresas brasileiras. Queria que você deixasse a sua mensagem já associando a faça isso, comece por esse lugar, né? Entenda um pouco, enfim, dê as suas sugestões de como começar esse processo. Eu acredito muito que para a gente falar de diversidade e inclusão, a gente tem que buscar um conteúdo humanizado, né? Então, na comunicação dentro das empresas, na forma que a gente se comunica da porta para fora também. Então, quando em 2019 eu me tornei LinkedIn Top Voice, eu acho que foi um prêmio não para a Andréia, né? Um grande ganho para a causa diversidade e inclusão, porque foi a primeira vez na história de uma rede social, uma pessoa com deficiência ganha um título e uma voz dessa. Então, acho que grande parte desse meu sucesso na rede foi porque eu trouxe um conteúdo humanizado, um conteúdo de quem vive a questão, um conteúdo verdadeiro, né? Onde eu realmente falo sobre questões muitas vezes que são tabus, falo sobre questões que muitas vezes geram certo desconforto. E para falar disso e para a gente desconstruir esses nossos viés, a gente tem que passar pelo desconforto. Para que a gente possa ser mais empático com os outros, a gente tem que se reconhecer, se aceitar, para que a gente possa começar o processo realmente de ser mais empático, o processo de olhar para o outro e de fazer mudanças internas e mudanças nas nossas ações. Então, eu acredito muito no mundo mais diverso, no mundo mais igual, mas no mundo onde realmente a gente possa ser quem a gente quer ser, né? E não realmente viver em cima de padrões que a sociedade nos impõe. Então, eu sou totalmente contra padrões, eu realmente luto para que a gente possa dar oportunidade para a gente mesmo de conviver com pessoas diferentes. E como é que eu faço isso? Me reinventando, abrindo a minha mente, né? Deixando sempre para que novos conceitos e novos conteúdos venham para mim. Então, essa é a minha grande dica para que a gente possa realmente pensar no mundo que seja para todos. E eu acho que complementando um pouquinho isso aí que você está dizendo, né? Quando a gente falou lá dos vieses,
Eu acho que é super importante a gente entender que sim, a gente tem vieses, não só do ponto de vista nosso, né, de entender que nós temos, mas uma vez que nós temos, o outro também tem, então você também tem que ajudá-lo a desconstruir, ainda que ele não reconheça esses vieses, né, Andréia? Assim, eu acho que é para poucos entender que temos e um passo à frente é a gente conseguir trabalhar isso. Então, acho que as pessoas dentro da área de RH têm um potencial muito grande de desenvolvimento desse tema com as pessoas, entendendo que elas têm vieses como a gente e que o primeiro ponto é a gente tentar quebrar isso de uma forma empática, humana, cuidadosa e não pé na porta, né? E esse assunto, diversidade e inclusão, ele é tão positivo, né? Ele traz um conteúdo super do bem, sabe? Que é gostoso lidar, porque a gente passa por uma mudança cultural, uma mudança de comportamento, que a gente revisita todos os nossos conceitos, né? Toda a nossa base e realmente sai da nossa área, da nossa zona de conforto. Eu acho que é uma grande oportunidade mesmo, né? Mas que a oportunidade ela tem que ser realmente dada de forma igual, né? De forma que todo mundo tenha realmente as mesmas chances dentro da empresa. E como é que eu faço isso? Falando sobre o assunto, trazendo o assunto, né? Esse assunto nunca se esgota, isso é importante falar, a gente, né? Não adianta a gente falar, a gente tem uma semana da diversidade, legal, mas isso é muito importante também, mas como é que isso vira contínuo dentro da empresa? E como é que eu faço para que meu recrutamento e seleção ele realmente contemple todos os grupos de pessoas, né? Então, é pensar fora da caixa, é repensar os nossos conceitos e, principalmente, pensar numa sociedade, numa empresa onde todos têm a mesma oportunidade. Perfeito, muito bem. Deixa seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo com você e acompanhar teus postagens, teus conteúdos. Bom, quem quiser me achar, hoje em dia é tão fácil, né, com essas redes sociais, eu sou bem conectada com isso. No LinkedIn, Andrea Schwartz, e no Insta, Dea Schwartz. Vai ser um prazer continuar esse assunto e que a gente possa realmente cada vez mais falar sobre isso e falar sobre isso com maturidade, com um olhar transformador e um olhar realmente de uma sociedade justa e igualitária. E um olhar desconstruído, entendendo que a gente está num lugar onde a gente não sabe, né? Então, que a gente se coloque à disposição para aprender. Andréia, obrigada novamente, né? Pessoal, obrigada. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Obrigada.